É sempre um prazer nós estarmos aqui. Então, vamos trocar ideia. Beatriz Araújo, pode perguntar. Boa noite, Araci. Qual é o procedimento que devemos fazer quando, em sonho, você observa que você não está sendo atacado e não consegue abrir uma bacia? E outra situação, abre a bacia, aí acorda e se lembra de que não fechou, deixou ela aberta. São situações que ocorrem, são quase que naturais. No nosso processo, às vezes, de nós retornarmos ao mundo espiritual, esse espaço da nossa casa, até onde é o local que nós estamos, nós podemos ser recebidos por um assalto de espíritos adversários. Então, momentaneamente, você pode ficar desequilibrada, mas se você se organizar, pedir para você sair escoltada, todo médium, todo, não só você, mas todos, Beatriz, pedir para que no sair do seu sono, para uma colônia, para qualquer tarefa, você seja escoltada pela sua equipe de trabalho, que sempre tem os guardiões para te proteger na entrada ou na saída, porque às vezes até o nosso retorno, esses espíritos podem estar no lado da nossa casa, podem estar nas proximidades, então sempre vão causar um pequeno transtorno fluídico. Mas o que você entende? Você fez a proteção, então você deixou de ver. Quando nós vemos, médios, vemos um ataque, quer na saída, quer no retorno, nós devemos colocar e abrir um trabalho para retirar esses espíritos. Não deixar que eles façam morada e criando maior grupo no sentido de ataque. Quer para sair, quer para retornar. Então, é uma posição que médium toma para se preservar a sua integridade física e espiritual, porque dá um cansaço muito grande quando eles se aproximam de nós com um ataque e nós desprovidos de uma equipe de alta proteção. Então, o médium tem que sair e voltar para ir no mercado, para ir na rua, para ir para a praia, para ir aonde ele quiser. Ele tem que estar sempre protegido pela sua equipe de trabalho. Sai uma e entra outra, sai uma e entra outra, sucessivamente. Respondi, Beatriz, para você? Faltou complementar ainda? Não, eu vou pensar agora no que você me disse, eu vou dar uma raciocinada para ver qual vai ser o meu entendimento. A sua organização, como que você vai se organizar para você não sofrer esse trabalho? Porque o médium noviço, de ordem geral, ele não pede essa proteção. Então, nós somos protegidos por um anjo de guarda, mas, às vezes, no nosso trabalho socorrista da família, nós podemos ter um ataque. Então, eles ficam à espreita na entrada e na saída nossa, que é o local acessível a eles, né? Um local muito próximo de nós. Mas pensa, Beatriz, como você vai se organizar de maneira bem bonitinha. Elaine, pode fazer a sua pergunta. Boa noite, Araci. Boa noite. Araci, dentro da sua experiência e do seu conhecimento, a que você atribui, dentro de uma pesquisa que eu fiz, em que um pouco mais de 70% das casas espíritas não têm sessão mediúnica, são apenas passes e palestras? A minha colocação. Houve um equívoco doutrinário, porque, na realidade, algumas associações que dirigem, como USE, federações e outras mais, reúne meia dúzia de diretores, vamos colocar assim. Pessoas que não têm, às vezes, uma profundidade doutrinária, mas porque ajudam a doutrina, porque dão dinheiro, porque faz isso, acabam indo para a posição de responsabilidade doutrinária.
E ali, para eles não terem dificuldade nenhuma com os médios e nem com ninguém, eles tiram esse trabalho. A maioria dos antigos dirigentes, sim, porque vieram com aquelas instruções básicas de auxiliar os espíritos. Uma geração que nós temos aí, talvez de 50 anos, 40, 30, e essa geração atual foi retirado totalmente das casas espíritas as reuniões mediúnicas. Isso foi um erro violento na minha atenção, falta de uma avaliação mais técnica. Então, o que ocorre? Por isso que Kardec nos coloca, o centro espírita é algo livre. Nós não estamos subjugados a nenhuma USE, a nenhuma federação. Embora as pessoas acham, por falta de estudo, que a federação é que dita ordens, ou as USEs, as União da Sociedade, não tem nada a ver, elas não têm comando nenhum sobre nenhum centro espírita. Não existe isso. O centro espírita, ele é livre para ele estudar e pesquisar e realizar os seus trabalhos. Mas como houve um equívoco e todo mundo quis se ajustar às ideias de meia dúzia de pessoas com pouco de estudo, no meu entendimento, voltado mais às suas ideias, seus pensamentos religiosos e outro mais, fizeram da doutrina espírita igrejas. E aí, em vez de virar aquele grupo que Kardec coloca, de 6, 8, no máximo 15 pessoas, porque quem estudou Kardec entende isso que eu estou falando agora aqui. Os grupos de Kardec eram de 6 a 8 pessoas, porque eram todos estudiosos, cientistas, pesquisadores do mundo dos espíritos, como que a alma vinha. Então, era um grupo afim de orar, estudar, aprender. De onde que Kardec tirou tantos seus estudos? De grupos pequenos. E Kardec fala que quando um centro espírita chega a 30 pessoas, pode dividir no meio. Ele fala, não tem nada, divide. 30 pessoas é muito, muito. E os centros espíritas retornaram igrejeiros. Quanto maior número, igual a Igreja Católica, que pode chegar lá, ter 500, 200, 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, e o que isso não é para nós espíritas. Por quê? Porque na nossa casa, que nós temos 5 pessoas, 5, nós temos um padrão vibratório difícil de organizar. Difícil de fazer 5 pessoas na nossa casa, orar, ter horário, disciplina, organização, pensar em Deus. Agora, imagine um centro espírita em que chegam as pessoas da praia, da rua, do mercado, de onde quer que seja, para descarregar, entre aspas, os seus fluidos. Então, você tem que entender que tem que ter um mega dirigente. Estou falando com uma postura de alta envergadura espiritual para fazer a limpeza fluídica ambiental. Então, Kardec é muito preciso quando ele fala que o que importa num grupo espírita são grupos afins. Você me ama, eu te amo, então esse grupo, por amor, nós nos reunimos, estudamos, nos entendemos. Não existe rivalidade entre mim e você, porque o objetivo é o estudo, a pesquisa da situação das almas após a morte, e não uma rivalidade no sentido assim, ai, Deus ser maior. Então, o que perdeu a doutrina, ela perdeu muito no meu ponto de vista, porque você perguntou o meu ponto de vista. Então, eu estou colocando o meu ponto de vista. Então, eu vejo que houve um declínio, e principalmente por falta de compreensão da mediunidade. E outro erro que foi gigantesco, equivocado, que colocou os dirigentes que não eram médios, que não recebiam os espíritos para as reuniões mediúnicas. Então, no meu entendimento, Elaine, o melhor dirigente de uma reunião mediúnica é um médium com maior potencial mediúnico. Porque qualquer erro que um médium noviço tiver, ele é capaz de interceder. Qualquer erro.
Então, você está num grupo de aprendiz, num centro pequeno. E aquele médium tem pequenas dificuldades. Então, um dirigente com um autoconhecimento, uma bela equipe de trabalho, ele chega e domina aquela situação. Todos aqueles espíritos que estão causando dano, dores ou sofrimento para o médium, que ele ainda não sabe controlar isso daí, o dirigente tem capacidade para fazer isso. Mas o que nós vimos? Dirigentes que não eram médiuns. Tinham o prazer de falar, eu não recebo espírito. Quer dizer, ele não recebia espírito, não tinha conhecimento, e os médiuns que lá chegavam não eram entendidos, não eram compreendidos. Porque quem compreende outro médium? Só outro médium. Só outro médium é capaz de compreender o que passa dentro da situação de uma mediunidade. As dificuldades, os medos, a insegurança, as incorporações, que o médium fica temeroso, sabe? Ele não sabe se é verdade, se foi ele, se não foi ele. Então, qualquer dúvida que a pessoa colocar no médium aprendiz, ele já fica, nossa, sou eu mesmo, é um processo anímico, e aí ele não sabe que aquele processo também é um crescimento. Eu, Elaine, entendo que houve uma perda gigantesca da doutrina dos espíritos por não ter seguido a sua base e ter passado somente para o evangelho e passe. Tá? E o surubá de cura, tá? Porque aí saiu diretamente, vamos colocar assim, a doutrinação dos espíritos familiares e amigos, o médium receber seus protetores. Tem centro espírita que o médium faz morada lá, 40 anos, 30 anos, 25, 50 anos, e recebeu seu protetor. Nunca falou com o seu anjo de guarda. Quer algo mais equivocado que possa existir é um médium não ter o seu anjo de guarda. O anjo de guarda até pode demorar para se manifestar e tudo mais, mas ele o tem que evocar, ele tem que chamar. E a gente observa que não existe aquela prece nas reuniões espíritas de evocação de Deus, de evocação de Jesus, da evocação do anjo de guarda. Faz uma palestra na hora da prece. A prece vira uma palestra. Quer dizer, não tem nada a ver o ensinamento básico de Kardec foi deixado para trás. Básico. E aqueles que colocam o básico, eles têm uma certa dificuldade para passar por isso. Mas eu acredito, Elaine, que se os espíritas estudarem a base doutrinária, a base, e o conhecimento científico da doutrina, tá? Que é a Gênese, nós poderemos caminhar com segurança, no meu entendimento. Se voltarmos à base, o que eu falar, você falar, todo mundo falar, nós vamos falar a mesma coisa. Porque a base é uma só. Então, não tem erro. Não tem erro. Né? Nós vamos falar o certo que está ali. Aquilo que nós estudamos, aquilo que nós pesquisamos, aquilo que nós vemos. Mas hoje, as pessoas que estudam, que fazem pesquisa, elas estão todas encolhidas, raramente se posicionam. Então, Kardec colocou naquela época que os melhores grupos, e eu também digo a mesma coisa, que os melhores grupos são familiares, onde a família se reúne, porque a avó, o tio, a família tem aquele carinho para o desenvolvimento da família. Tem todo mundo ali para ajudar na casa. E o centro espírita, se ele não for amoroso, ele se torna um constrangimento. O médium sai de lá constrangido com a sua manifestação. Vamos supor que seja uma manifestação assim mais ostensiva, e que o médium bate na mesa, fala alto, dá chilique. Isso, os outros... mas isso pode acontecer? Pode. Porque essa educação da mediunidade é que vai preparar o médium para que ele não saia desse padrão. Mas, de ordem geral, como os médiuns são, assim, faniquiteiro e tem medo de receber os espíritos, e tem todo um faniquito. Tem que aparecer um espírito, entendeu?
que chega chegando. Que chega e o médium tem certeza que ele está incorporado, que ele sofre aquela influência, que ela é dominadora. Então, aí ele percebe que algo é diferente, que ele sente algo diferente. Então, às vezes, é necessário essa incorporação um pouco saindo daquele médium que já tem um estudo, que ele é quietinho, bonitinho, ele pode incorporar, o espírito sair, voltar, e ele está sempre bonitinho. O médium noviço não vai acontecer isso. Então, é uma questão ainda de aprimoramento da doutrina dos espíritos, nossas casas espíritas, para se organizarem nesse sentido. É isso que eu entendo, Elaine. Não sei se te respondi. Respondeu, sim, muito claramente. Araci, aí eu estava pensando, será que isso se perdeu quando houve uma interrupção de estudos e só houve essa interrupção e um só foi passando para o outro como deveria ser por palavras e isso foi se perdendo, se dissipando, na sua Olha, opinião? pode até ser. Eu fiz umas pesquisas, eu não li atualmente, em 1940, 1950, até 60. Havia uma quantidade imensa de casas espíritas no estado de São Paulo. Uma quantidade imensa. Mas o que levou ao desequilíbrio? A maledicência, a maldade e a falta de compreensão. Então, houve grandes dirigentes que começaram a falar mal desta casa espírita, daquela, como se eles fossem donos da verdade, e puseram, então, a se colocar isso está errado, isso está aqui, isso aqui, isso aqui. E aí começaram a dar de dedo nas casas, principalmente no estado de São Paulo. Foi onde eu pesquisei, foi onde eu estudei. Então, teve pessoas chiquitíssimas, belíssimas, sabe? Que participavam, assim, de grandes nomes. E aí, essas pessoas altamente grandes, vamos dizer, mas orgulhosas, vaidosas, pessoas começaram a depor contra as casas pequenas, os pequenos grupos, as pequenas casas espíritas. E aí criou aquela celeuma que dividiu os pequenos. E aí ficou essas grandes, aquelas pessoas que queriam ficar com os grandões, com os poderosos. Mas eu tive, na minha oportunidade como médium incorporante, de receber alguns espíritos dentro dessa ordem. E aí, depois que morreu, não adianta chorar, porque fez errado, porque foi orgulhoso, porque foi vaidoso, porque ele não devia ter machucado seus companheiros, que não devia ter falado mal dessa casa espírita. Mas aí o tempo já foi. O que ele falou não foi reavaliado, e nem o seu choro depois do leite derramado, mas foi muito interessante, porque eu fiz muita pesquisa, antes saía os livros de todas as casas espíritas, era uma quantidade imensa. Eu li muito, eu busquei um conhecimento mais profundo de tudo isso. Então, hoje eu vejo que, se estamos estudando, que os espíritas voltarem à base, porque o que não está certo? Coloca-se todos os livros menos a obra básica. Pode pegar algumas locais que a gente pega, tem todos os livros, uma montoeira de livro que não acaba mais, menos a obra básica, o que é o Espiritismo, que é instruções práticas, a viagem espírita, o livro dos médios, o Evangelho é para os médios. Então, eles ficaram livros e mais livros. E o que aconteceu? Todos esses médios começaram a escrever livros, viraram tudo Francisco Cândido Xavier. Livros e mais livros, que você pega uma... Estou falando mesmo. Pega uma obra espírita, vem aí, tem 2 palavrinhas e um monte de desenho. Não tem profundidade, não tem conhecimento, totalmente diferente quando você pega uma obra que você estuda, que ela te prende a memória, que ela te faz reavaliar, você pega aqui, ali, e você ajunta o conteúdo. Então, fica essas mensagenzinhas
inúteis, vazias, que não servem para nada. Não serve para nada. Então, eu gosto de pesquisa. Então, eu vejo e tenho grande dificuldade, vou falar aqui, de encontrar pessoas que conversam comigo ao nível de estudo. Eu tenho pouquíssimas pessoas que chegam e nós discutimos os livros, o programa, o estudo, o conhecimento, que traz um conteúdo para avaliação. Não de inveja, nem de ciúme, mas, olha, eu vi isso aqui se encaixa aqui. Então, há uma troca informativa de pesquisa das obras do conhecimento. Eu tenho dificuldade, Elaine, de conversar. Uma grande dificuldade de chegar ao contexto das minhas pesquisas. Então, é difícil, mas eu acordo, Eli, ainda de noite, de manhã cedo, às 5 horas da manhã, falei, Eli, acorda, venha ver o livro que eu li isso daqui. Vai ver, pega o livro lá, está na página tal, assim, assim, assim. Eu quero que você leia esse capítulo, Eli, depois nós vamos conversar. É assim, então existe essa informação de pesquisa, e a doutrina se perdeu. Virou-se igreja, todo mundo foi de shortinho, se refestelando para a casa espírita, 300, 400 pessoas para tomar passe. E saía de lá com o quê? O que melhorou a alma? O que aprimorou o espírito? Cadê o socorro? Mas eu vejo hoje alguns grupos que eu me encanto. Tem a Maia, que tem Maiara, não sei, Maia, eu sei que ela dá comunicações dos espíritos, que ela é fantástica, aquele médium. Mayra Rocha. Isso, uma gracinha de jovem no seu trabalho, sabe? Então, já tem algumas pessoas, na sua simplicidade, na sua explicação, que ela é muito generosa na sua colocação, sabe? Então, ela mostra a realidade do mundo dos espíritos, tal qual é, sem faniquito, de raça, de cor, de credo, de nada, né? Ela está ali para socorrer. Então, já estamos vendo. Mas eu passei um período em que o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a perseguição religiosa dentro da própria casa espírita, dos que podiam, dos que não podiam, do que tinha direito, que não tinha direito, umas coisas meio estranhas. Mas a gente vê, hoje, um espiritismo mais livre em pesquisa, mais solto, buscando maior conteúdo. Sabe, esse é o meu entendimento hoje a respeito de tudo isso. Respondi para você, Elaine. Nossa, foi uma aula maravilhosa. Eu também amo pesquisa, Araci, amo pesquisar, estudar. E aquele dia também eu descobri que a gente estuda do mesmo jeito, né? Colorindo, marcando. E eu achei muito interessante. Eu parti para a pesquisa sobre sessões mediúnicas depois de ler também nos fascículos da Revista Espírita, porque Kardec coloca tanto a gente socorrer os espíritos sofredores, aquela fala de que dentro de um centro espírita tem que haver mais espírito do que os encarnados, e isso é real, só que está acontecendo o inverso, e isso é muito triste, porque dentro das pesquisas, os centros espíritas, dentro dessa pesquisa que eu fiz, eles comportam, assim, 250 pessoas, 350, ou seja, uma multidão de encarnados. Isso. E você sabe que é impossível. A colocação foi muito boa, bem interessante para a pesquisa, porque o espírito ele não discute, ele avalia as situações, as ações, os objetivos, o efeito Exato. de alguma causa. Hoje, o nosso movimento espírita teve uma causa, e hoje ele tem um efeito consequente de um erro passado. Ok, Elaine? Obrigada. Muito obrigada, Araci. Ok. Sheila. Bom, boa noite a todos. Araci, é um pouquinho fora do contexto, mas é o seguinte, eu fiz uma viagem além-mar e fiz a higiene aqui em casa, fiz aquele trabalho, acompanhei as aulas, acompanhei as preces, fiz tudo o trabalho, certo? Sim. E aí eu visitava os lugares lá, o mar, por exemplo, e tentava me conectar
com, por exemplo, Iemanjá, Hum. certo? E não vinha Iemanjá, vinha outros. Eu tentava me conectar com aquilo que eu conheço daqui, aquela minha referência aqui, aquela. Então, eu não conseguia. E vinha outros seres. A pergunta é uma questão de egrégora? É uma questão de afinidade, de missão? Por que que a conexão que eu tenho aqui é muito mais forte, muito mais assim, intensa? Tudo bem que eu tive conexões fortes lá também, mas é diferente. Então, deixa eu te explicar. É diferente. Depois eu tenho outra pergunta. Vou falar sobre Emanjá. Emanjá é um espírito elementar do reino das águas que trabalha nas águas, sobre a guarda de um espírito humano. Mas quando nós falamos de Iemanjá, Yariri, a sereia das águas, todo esse movimento das águas, nós estamos falando do espírito elementar que reina sobre os outros. O elementar, ele também tem uma evolução. E consideramos, então, que Iemanjá seja esse espírito líder. Dentro da sua evolução, pode ter milhares dele, mas ele está nessa evolução. Então, ela tem um comando dentro das águas, ela tem um comando maior, um elementar com um comando superior ao de um elementar, e sobre a guarda de um espírito. Então, como você pediu diretamente para falar com o elementar, você não iria falar diretamente com ele. Tá? Por ele ser um elementar, porque é uma multidão. Eles são uma egrégora, como você falou. São milhares de espíritos elementares que vibram e trabalham nas águas, limpando, auxiliando, amparando, balsamizando, curando, protegendo. Então, são uma multidão enorme de milhares de espíritos. O espírito que talvez tentou comunicar com você deveria ser um humano. Porque se você ler no livro dos espíritos, está lá sobre os elementos da natureza, você vai encontrar que uns estão encarnados e outros não. Então, significa o quê? Que há alguns encarnados, quer dizer, na condição humana, e outros não, que estão numa ordem elementar. Então, você leia, não sei se te fiz a resposta correta, para conversar com você, necessariamente precisava ser um humano. Certo, Sheila? Certo. Então, eu evoco lá, eu trabalho lá, da mesma forma que eu trabalho aqui, só com outros elementos. Não possível. Nessa faixa vibratória minha aqui, a nossa aqui. Com outros elementos. Outros elementos. É porque eu senti que eram outros, não nada a ver com o que a gente está aqui. Isso, porque trabalham nas águas. Tá, mas assim, eu dei Iemanjá porque, assim, não invoco Iemanjá, mas só porque você tenta buscar os guardiões tal, e vieram outros milênios, outras histórias que eu passei. Isso. É a sua história. Mas foi bom você ter falado da Iemanjá, porque às vezes as pessoas põem como um ser humano. Ela pode estar sobre a guarda e pode dar o nome também de Iemanjá para um ser humano. Não há nada diferente. É uma questão de nome. Não haverá diferença entre ser o elementar e um humano. Certo? Tá. Agora, eu fiz as orações lá, fiz a higiene na minha casa aqui, limpei, encaminhei, ppp, papapá. Quando eu cheguei, minha casa estava sem energia. Tava uma coisa, parecia que estava morta. Sabe? Tava umas coisas assim que até o relógio parou. Eu sei, acabou a pilha, coincidência, né? Mas assim, eu senti que a casa não era minha. Mas eu cuidei dela. Como é que é isso? Eu não entendi. Eu não entendi. Sheila, eu vou ser mais professora. Evoca o seu anjo guardião, o seu espírito familiar,
e pergunta para ele, para a equipe que você deixou protegendo a sua casa, o que foi que eles fizeram. Pronto, simples assim. Faça uma reunião com eles e você vai receber a resposta do que aconteceu, certo? Ou de Certo. dia ou de noite, você vai ter essa resposta. Vamos ver, eu vou te ouvir rapidamente, meu horário está um pouco vencido, mas você pode perguntar. É até parecido que eu acho que a primeira pergunta é sonhar, que eu fui também numa bacia, que eu acho que é a minha bacia, mas parece uma colônia espiritual, e levei alguns familiares e fui mostrando o lugar. Aí eu acordei com a lembrança, achei muito interessante, bem feliz. Aconteceu um fato interessante, eu fui no velório antes de ontem, do filho da minha faxineira, que morreu jovem, então aquela tragédia, né, ela é evangélica. No momento do velório ficou muito escuro, assim, escureceu a sala, até muitas pessoas saíram de perto da mãe com o filho, e, entendeu? Foi um momento muito forte e triste. O menino morreu por causa de droga. E é assim, eu pedi ajuda ali para eles e fiquei com medo também do que ia sobrar para mim. Aí quando foi à noite, dormi até bem, acordei no outro dia com já a lembrança do sonho, que tinha vários jovens nessa colônia, e aí eu fiquei até feliz, assim, tipo assim, será que eu consegui levar eles? Será que foi muito forte a lembrança desses jovens nessa bacia, entendeu? Muitos jovens juntos conversando em bancos, e eu mostrei para minha filha, olha que legal, os meninos estão aqui. Isso. Está correto a sua posição, Silvia. Com certeza você realizou, porque naquela hora você rogou, pedindo mesmo misericórdia, né? A tua fé foi ardente e corajosa. Então, você conseguiu. Então, você deixa essa sua bacia em trabalho, sempre que você tiver jovens com essas necessidades, que você continue. Eles levarão mais tempo para a desintoxicação. 40 dias, 60 dias, mais tempo. A sua bacia terá que ficar aberta. Porque eles eram drogados, sabe? Morreu por causa de droga. Por isso mesmo. Leva mais tempo a desintoxicação, tá ok? Sim. Mas vai tocando eles de arrependimento, desejo de se melhorar, de se crescer. Eu desejo para você um bom trabalho. E outra pergunta bem rapidinho. Ao mesmo tempo, eu me encontrei também na fé messiânica. Isso para mim foi diferente. Desde a primeira vez que eu fui na igreja messiânica, eu vi o Meixo-sama lá. E hoje eu fui lá de novo, que teve culto dos antepassados, e eu vi novamente espíritos bem altos, assim, e vários sinais. Isso para mim foi assim super diferente, mas eu me sinto bem lá também. Continuo acreditando em todos os espiritismos, até porque eu sou médium e gosto de ler, gosto de estudar, gosto de participar aqui do grupo. Você deve continuar sendo messiânica. Nós não vamos te tirar nunca de dentro da religião. Nós estamos aqui informativa para te orientar, como você ser médio e trabalhar. Mas você está dentro daquele culto em que você veio ficar, tá bom? E nós vamos te amar de toda forma. Nós não temos preconceito de religiões e credos. Assim, ó, eu sou espírita há uns mais de 25 anos, e eu era católica antes, e agora eu estou na messiânica. É estranho isso para mim, mas eu fui levada para lá, sabe? É meio esquisito. Bom, faça o teu amparo. Socorro teus espíritos na messiânica, pede autorização para o dirigente do local, e se você tem permissão, você vai fazer. Se ele te disser não, é não. É muito parecido, e eles acreditam também. Só que você pede licença. Sim. Nunca invada a casa dos outros sem pedir autorização. Eu vou fazer uma prece de socorro, ok? Nós vamos buscar energia solar, energia de Deus, energias cósmicas, energias salutares, e vamos abrir. Quando eu digo templo onipotente se abra, é como se aquela chuva de energia viesse para cima de mim. Todo aquele foco luminoso. E aí eu vou juntar com as energias crísticas de Maria, de Jesus, dos meus anjos de guarda, da minha equipe de trabalho, e eu vou abrir as bacias.
todas elas. E eu vou pedir aos meus protetores. A sua equipe de trabalho é sua. Podemos nós, aqui, o grupo de apoio do estudo, pesquisa e educação da mediunidade, ele pode te ajudar. Pode ajudar os médios, pode socorrer, porque é esse o objetivo deles estarem aqui, colaborarem conosco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir que esses espíritos moradores na minha casa, meus parentes, meus familiares, meus entes queridos, todo esse povo que hoje, no Dia dos Mortos, todo mundo sai para fora, passa no túmulo, lembra dele, fulano era bom, fulano era ruim, passa lá, fulano era rico, era isso, era aquilo. Então, eles levantam, entende? Alguma forma, há um chamamento, uma evocação. As pessoas que passam, que põem flores, então os espíritos saem, se movimentam com as energias mentais. Então, nós vamos pedir que todos esses espíritos, que de alguma forma se vincularam-se a mim, nós vamos pedir para desintegrar, dissolver, desmagnetizar esses elos que nós estamos falando, porque eles precisam se soltar, e sem um auxiliar eles não conseguem. Então, somos nós que vamos levá-los nas bacias e depois para as colônias espirituais. Então, vamos lá. Vamos comigo. Respire. Respire e harmonize a sua própria mente. Respire profundamente. Harmoniza a sua mente. E neste momento, suba. Eleva a tua alma às estrelas, aos sóis. Vá até Deus. Respire Deus. Na forma que você entenda. Puxe a energia de Deus. Deus, vós que sois soberanamente justo e bom. Vós que sois a bondade, a misericórdia, a justiça. Nós te pedimos, Pai amado, que nos permita aurir de ti todas essas energias. Respire. Traga para você as emanações do Criador. Respire. Traga a bondade. Respire. Traga a inteligência. Respire. Traga o conhecimento. Respire. Traga para você a justiça. Traga todas as benevolências, as bênçãos, as partículas do Criador. Puxe para você. Coloque na sua alma. Deixe cair no seu perispírito. Deixe cair no seu corpo físico. Vá ao sol. Puxe as energias, as forças eletromagnéticas solares dos espíritos superiores, moradores no sol. Puxe. Puxe todas as emanações dos espíritos superiores. Traga para você a força eletromagnética, a eletricidade, o magnetismo, as irradiações solares, para que tudo isso se torne um combustível, para que se torne vitalidade. Respire.
Traga do sol. Coloque essa intensidade luminosa no seu perispírito. Traga para o seu corpo físico, para que movimente todo o seu corpo, todas as células do seu corpo. Traga as energias do éter cósmico, do fluido cósmico universal. Respire esta energia rarefeita. Respire. Traga para você. E agora você abra como um portal, como um local, templo onipotente, se abra. Peça que neste momento esse foco de luz desça até você, na sua casa, no seu lar, na sua família. Peça neste momento as luzes do Cristo. Que venham as luzes dos anjos e dos arcanjos. Evocai a equipe de Maria. Não importa a sua religião. Evoque seus benfeitores. Evoque a sua fé. Evoque os seus amigos e companheiros. E neste momento, nós evocamos todas as nossas equipes de trabalho. E neste momento eu evoco, Senhor, todas as equipes espirituais de Poseidon, que venha todos os espíritos das águas. Rogo neste momento a equipe espiritual de Mãe Menininha, que venha com a sua força espiritual e possa auxiliar todos os espíritos que estão ao meu redor. Rogo a Pai João de Aruanda, para que neste momento também venha ao meu redor todas as equipes espirituais trabalhadoras que venham me ajudar. Rogo neste momento por todas as linhas religiosas. Peço pelas linhas católicas, Senhor, evangélicas, místicas, esotéricas, budistas, de todas as ordens, de todas as religiões, credos e seitas, que se aproximam de mim. Que venham, Senhor, os seus líderes. Que venham os grandes espíritos para nos ajudar o trabalho socorrista. Peço carinhosamente à equipe espiritual de Allan Kardec, a equipe de Bezerra, de Eurípides, Camille Flammarion, Santo Agostinho, Vianney, Lacordaire, Francisco de Assis, o Chico. Peço que neste momento todas essas ordens possam vir a nos auxiliar. Evoque, se você chama por Emmanuel, Meimei, evoque os seus espíritos. E abrimos, então, a bacia das almas. Abrimos a consolação, a regeneração, a lama astral. E neste momento, com todas as nossas equipes de trabalho, vai movimentando as suas equipes de trabalho.
Vai movimentando os seus ceareiros e trabalhadores. E vai pedindo que vão passando na sua casa. E vão recolhendo os seus espíritos familiares. Todos aqueles que saíram dos seus recantos e vieram até nós pelo chamamento, pela evocação, pela dor dos seus familiares e entes queridos, pela nossa aproximação desses determinados locais. Nós pedimos que vão puxando. Vai pedindo aos seus caboclos. Vai pedindo aos seus índios. Vai pedindo às equipes de Maria. Aos marianos. Às equipes evangélicas, místicas, esotéricas. Vai pedindo que vão recolhendo todos esses espíritos que adentraram a sua aura, que adentraram aos seus limites espirituais. Vai trazendo os familiares, os amigos, os inimigos, os conhecidos, todos aqueles que de uma ordem direta ou indireta, que nos conheciam nesta vida, que são conhecidos de outras vidas, aonde quer que estejam próximo de nós, que invadiram as nossas divisas espirituais. Nós pedimos que vão trazendo eles, Senhor, para as nossas bacias, para os grandes laboratórios de modificação fluídica. Vamos pedir a desintegração do orgulho, que vai sendo dissolvido todo o orgulho, toda a vaidade, todo o egoísmo, todo o desamor, que vai dissolvendo da nossa família os erros, que vai dissolvendo as ideias dos roubos, das mortes, das violências, que a nossa família vai saindo dessas ideias que estão presas nesse passado, que vai sendo queimado, Senhor, essas fuligens, que vai sendo queimado este fluido, átomo por átomo, molécula por molécula, célula por célula, Senhor, que vai tirando essa aderência física, que vai tirando essa aderência de imperfeições, que vai retirando das auras espirituais essa densidade fluídica, que ela vai sendo queimada, derretida, desassociada, vai retirando todas as restrições, vai retirando todas as consagrações, as materializações, vai neste momento dissolvendo partícula por partícula, átomo por átomo, fio por fio. Vai trazendo as águas redentoras. Traga a força das águas regeneradoras, que regeneram, que curam, que vão trazendo do grande laboratório os remédios e vão sendo aplicados em todos os espíritos. Todos os espíritos. O fluido curador
o fluido calmante, repousante, pacificador, fluidos de paz, fluidos de alegria, fluidos de felicidade. Acorde os espíritos. Comece a trazer a luz de Deus, a luz do anjo guardião, a luz dos espíritos protetores. Vai trazendo essa luz azul, lilás, rosa, e vai pedindo o acordar dos espíritos, que as emanações fluídicas vão despertando, acalmando, que possam compreender neste momento o amor de Deus, a partícula divina, para aliviar, para acalmar. Abram os olhos à luz. Desperte ao amor verdadeiro. A vida continua após a morte. Ninguém morre. Apenas mudamos. Acorde, meus irmãos. Acorde e desperte. Jesus nos ama. Os espíritos amigos e benfeitores nos amam. Vede seu anjo de guarda. Vede seus familiares e entes queridos, que neste momento vão vos levar para as colônias espirituais. Procure acompanhar esta equipe de trabalho, que você será atendido pelos seus familiares e entes queridos. E aquele Senhor que ainda não conseguiram, que ainda estão retidos nessa associação mental que não os deixa se libertar de si mesmo, eu rogo que fiquem na minha bacia, até que sejam expurgados, tirando toda essa resistência adesiva nas suas problemáticas da terra, dos seus erros, que vão se libertando de si mesmo, na medida do possível. E eu peço neste momento que eles fiquem, Senhor, nas minhas bacias, quer na consolação, quer na regeneração, quer na redenção, quer na lama astral, Senhor. Que as equipes de apoio e de socorro desses grandes laboratórios possam auxiliá-los, Senhor, para um despertar mais rápido possível, para o despertar de uma nova oportunidade, de uma nova vida, de um novo trabalho redentor. Assim eu encerro meu trabalho socorrista das almas, Senhor, do dia de hoje. Quer que tenham ficado para trás, quer pelas minhas bacias que ficaram abertas, neste momento eu a fecho, Senhor.
peço carinhosamente, suba neste momento novamente a luz. Vá novamente até Deus. Respire a energia do Criador. Todas as virtudes. Respire. Puxe para você. Respire. Puxe a energia. Respire. Puxe para você. Vá ao sol. Puxe para você. Puxe toda esta gama de energia. Vá ao Cristo. Puxe para você. Mentalize o Cristo e traga as virtudes, os conhecimentos, a beleza da espiritualidade. Busque a seu anjo guardião, ao seu santo protetor. Busque, puxe para você. E traga os seus familiares, aqueles que estão bons, que estão aptos ao trabalho redentor. Convide os seus familiares para que venham te auxiliar no trabalho socorrista da família. Eu peço permissão a Deus, a Jesus, diretor espiritual da Terra, que me permita que os meus familiares, que já estudaram, estão prontos para o trabalho redentor, que venham me auxiliar a socorrer a minha família, a socorrer os meus filhos, meus entes queridos, a mim mesma, a auxiliar no meu projeto reencarnatório, me auxiliar nos meus estudos, nas minhas pesquisas, que tragam o seu carinho, que tragam o seu amor, a sua ternura, a sua afabilidade, a sua doçura, para me auxiliar adiante das provas da vida. Meu anjo guardião, sei que é meu espírito familiar, de um maior grau de evolução. Eu peço a ti, meu anjo guardião, que me auxilia no cumprimento da minha tarefa, dos meus deveres, da minha obrigação. Me auxilia a participar dos estudos, do grande aprendizado, que eu possa retornar aos meus estudos, quer na Terra, quer nas grandes bibliotecas espirituais, nas grandes colônias, nas grandes cidades, nas grandes faculdades, nas grandes pesquisas. Fazei com que eu possa compreender, trabalhar mais pela minha evolução e, juntamente, eu possa prestar a caridade, Senhor. E neste momento, eu rogo, Senhor, que a luz divina recaia sobre o meu lar, toda essa imensidão de fluidos curadores, e vai acalentando o meu lar, acalentando meus filhos, meus entes queridos, trazendo a paz no meu lar, alegria de viver, alegria de trabalhar, alegria de construir um mundo melhor.
Peço neste momento que seja feita uma cúpula protetora na minha casa. Faça neste momento um fluido denso azul, uma malha fluídica, como um acrílico, como um vidro temperado. Cubra a sua casa de proteção. Se você gosta de verde, coloque uma trepadeira verde florida, bonita, cheio de beleza, de calma, de perfume. Faça aquela que você mais precisa de proteção e de amparo. Ponha essa luz azul na sua casa. Ponha nos seus filhos. Proteja eles com a luz azul, com o azul real, como uma capa protetora, para proteger e amparar toda a sua família. E neste momento, de alma enternecida, eu encerro, Senhor, nossos trabalhos de vibrações e cura. E que todas as nossas equipes de trabalho, nosso profundo agradecimento. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, meus amigos, por estar comigo, lado a lado, ombro a ombro. Todas as equipes de trabalho. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por toda a comunidade espírita, pelos amigos e protetores. Obrigado, muito obrigado e vamos trabalhar. É hora do processo redentor. Muito obrigado. E assim, deste momento em diante, nós encerramos mais este horário de vibrações e cura. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja.